Assim diz o Senhor para a sua vida. O Senhor falando com você sobre barreiras. O Senhor quer que eu explique para você. Às vezes você não teve consciência essa palavra barreira. Porque a gente pode relatar a barreira como o caminho e portas abertas para o desejo do nosso coração ser realizado, ou melhor dizendo, rumo ao sucesso e à vitória. Ou nós podemos também usar como desistência. Por isso que Jesus pediu para que eu explique para você. Porque às vezes tem coisas na nossa vida que nós falamos assim: eu não posso, eu não dou conta, eu não consigo. Porque as barreiras são muitas. Então são as barreiras, isso significa são as pedras, são os gigantes, são as portas às vezes que não está aberta conforme. Se a gente encontrasse a porta totalmente aberta, não teria barreiras. Mas é assim que funciona. As portas só é aberta quando o Divino Espírito Santo entra com a providência dele. Enquanto isso, nós vamos encontrando mesmo. E como vencer as barreiras? É perseverança, é acreditar, é ter fé, é saber que existe um grande Deus acima de qualquer situação aqui na Terra. É quando nós entendemos e temos a compreensão e a certeza que já deu tudo certo. É onde que nós vimos as impossibilidades ali, ó. Totalmente, vamos dizer, pontuação negativa. E aí nós pegamos como a pontuação positivas. Então existe essa diferença. Às vezes nós não temos consciência, porque um dia também eu achava que tudo para mim era barreira. Eu pensava assim, jamais eu vou conseguir chegar em algum lugar que é o desejo do meu coração, porque eu não vejo nada acontecendo. Eu não tenho nenhuma possibilidade em mãos. Aí o Divino Espírito Santo, Senhor Jesus, foi trabalhando em mim nesse sentido. E as coisas foram mudando. E as coisas foram tomando outro rumo. Quando eu aprendi que somente Deus era o verdadeiro sentido da minha vida, era o único que poderia me entregar bênçãos e vitórias, realizar o desejo do meu coração, eu ficava lá, parecendo às vezes como que eu vou explicar? Um cachorrinho num cantinho morrendo de medo. Vamos dizer desse jeito, que a gente fica assim desse jeito, encolhidinho, às vezes assim, sentindo totalmente sem a proteção. E aí, sem ver resultados em mãos. Mas é Jesus pedindo para que eu explique para você, porque as barreiras vêm para nos fortalecer. E é verdade, vem mesmo, porque nós temos que enfrentá-la. Nós temos que pegar as dificuldades e entregar para esse grande Deus, para que Ele venha abrir as portas para nós. E só assim nós vamos ter resultados sobre todas as coisas. Então Jesus pedindo para que eu explique para você. Você aí, que às vezes está passando por situações assim que você precisa alcançar vitórias. Você precisa seguir adiante. E não está às vezes conseguindo. Por quê? Porque tem uma barreira aqui, tem outra ali. Então nós chamamos às vezes eu costumo dizer que as barreiras vêm para nos fortalecer, porque as pedras de tropeço é para que a gente possa parar e refletir e ganhar, buscar fôlego e ganhar, saber de toda a certeza o quanto nós somos grandes em Cristo Jesus. É para isso que serve. E você precisa saber disso, você que às vezes não teve esse conhecimento. Às vezes nós pensamos com as dificuldades são os olhos travados, com as dificuldades que nós não conseguimos, às vezes, ter o entendimento da palavra do Senhor, porque às vezes nós pensamos assim, nós somos tão humildes de coração, humilde assim, em termos assim, vamos dizer assim, pessoas humildes, pensa, espera os momentos, não é verdade? Mas vamos dizer assim, pessoas humildes, aquelas pessoas que esperam a sua vez e a sua hora. E aí, às vezes, por esse motivo mesmo, que a gente às vezes espera a hora, nós não queremos incomodar Deus, nós não queremos incomodar ninguém, e aí nós ficamos limitados sobre aquela situação. Mas tudo bem, nós ficamos limitados, mas chega uma hora que Jesus nos coloca à prova. Chega uma hora que é preciso acontecer as coisas.
É a hora que Deus entra com a providência dele. Ele vai nos espremendo. Ele vai nos dizendo o que nós deveríamos fazer. Ele vai colocando nós à prova. Porque o Divino Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele nos coloca à prova. E é verdade. Ele nos coloca assim. Por quê? Tem hora na vida da gente que ele fala assim, olha, meu filho e minha filha, ou vocês vão ou vocês vão. Você entende? Porque para o Divino Espírito Santo, para o Senhor Jesus, ele quer que nós ficamos grandes, que nós não nos sentimos inferiores a ninguém. E ele quer que nós saibamos que nós temos a consciência que ele é o único que pode nos liberar as bênçãos, mudar nossa história, colocar outras possibilidades, enxergarmos diferente. Na verdade é essa. Eu estou aqui andando aqui na água aqui, eu estou olhando para o chão. Então é assim que Jesus nos quer. Ele nos quer forte. Ele nos quer com entendimento nele. Saber que nós podemos tudo em Cristo Jesus. Saber que as possibilidades que Jesus tem para nós, ele tem para todos. Ele não escolheu nenhum dos seus filhos. Ele nunca disse assim, esse vai ser vitorioso e esse não vai. Pelo contrário, ele nos impulsiona. E ele coloca nós à prova também. Quando nós às vezes falamos, porque ele precisa saber, ter a confiança em nós e saber que nós vamos conseguir passar e vencer as barreiras. Porque, olha, veja bem, ele segura em nossas mãos quando é preciso, mas às vezes o Divino Espírito Santo, Senhor Jesus, o grande Deus, veja bem, ele quer nos ver forte, não é verdade? E ele nos coloca à prova. Porque ele precisa ter essa confiança em nós. Porque se nós, veja bem, são etapas na vida nossa que nós passamos. Nós passamos várias e muitas, com formas diferentes, com maneiras diferentes, situações diferentes, na verdade. Porque é assim, você às vezes está caminhando, você fala assim, vai dar tudo certo. Porque esse planejamento de dar tudo certo é para nós mesmos. Nós temos que carregar. Só que aí, eu sempre falo, às vezes eu sempre comento no meu particular, nas minhas conversas particulares também. Porque eu também encontro essas barreiras, eu também encontro essas diversidades. Às vezes eu faço um planejamento para mim, para minha vida, para minhas coisas, você entende? Aí eu falo assim, vai dar tudo certo. Aí eu fiz aquela montagem ali. Deu tudo certo, eu planejei, eu fiz, vou começar que vai dar. Mas, e se não for do jeito que Deus quer? Você entende? Às vezes nós planejamos e nós fazemos, executamos, mas e se não for do jeito que Deus vai fazer na nossa vida? Aí você pode ter certeza, alguma coisa ali Deus vai brecar, vamos dizer assim. E ele nos coloca à prova. Se for do jeito de Deus, vai acontecer. E se não for, a hora, o tempo de Deus. Por isso que Deus dizem para que nós nos ensinamos a ser forte. Aí nós já temos que pensar nessa possibilidade também de dar errado. Temos que, se não der certo, para que nós não caímos em desespero, em angústia, desistência. E fala assim, vou parar por aqui, porque não deu certo. Porque às vezes nós ficamos desse jeito. Às vezes nós paramos, porque não deu certo e nós não tentamos de novo. Porque Deus permite. Ele precisa nos fortalecer também. Às vezes está ali as portas, para Deus nos entregar a benção dele. Às vezes está ali as portas, para que nós conseguimos alcançar o nosso objetivo com sucesso. Mas Deus precisa também ter confiança em nós. Nós precisamos estar forte e preparado para às vezes enfrentar alguma coisa que não deu certo. Às vezes eu marquei, deu tudo certo ali no meu pensamento e dava mesmo. Eu fiz isso desde o início, arquitetei tudo, vamos dizer assim. E assim acontece também com você. E nós entregamos tudo, fala assim, agora vai dar certo. Aí por um motivo, alguma coisa não deu. Não deu certo, alguma coisa não saiu como você planejou, mudou de rumo. Você ali não conseguiu abrir aquela porta ali. Aí o que a gente faz?
vamos voltar, vamos insistir novamente. Aí nós desistimos. Aí não serviu de experiência não, porque serviu só de fracasso para nós mesmos. Nós mesmos trazemos o fracasso quando nós desistimos. Você entende? Aonde que eu quero te explicar para você que Jesus, não sei se você conseguiu entender, Jesus pediu para que eu explicasse. Nós temos que pegar todas as possibilidades que tem do não, nos favorecer para que nós ficamos grandes, sábios, que nós conseguimos entender o trabalhar do Senhor, que nós nos capacitamos aqui para que nós possamos nos fortalecer em Cristo Jesus e saber que o grande Deus é o maior. Ele sim nos traz vitórias, que nós podemos acreditar que nós vamos continuar tentando, que nós vamos conseguir obter resultados bons. E aí nós falamos assim, hoje não deu certo, mas amanhã vai dar. E aí nós ficamos fortes em Cristo Jesus, não desistimos, e Deus também vai nos dando ele vai ficando confiante na gente e vai nos fortalecendo, nos tornando uma pessoa grande, aonde que ele passa a ter confiança em nós. Porque aí ele vai tendo confiança em nós para que nós possamos assim, se vier acontecer alguma coisa, que às vezes nós construímos para não perder, não é verdade? Desse jeito, nós construímos para não perder, nós fazemos para nós não perder, nós queremos continuar a ser grandes, não é verdade? Então nós não fazemos para perca, nós fazemos para crescer. E na nossa vida, às vezes nós podemos ter algumas percas, não é verdade? É complicado. Às vezes alguém nos toma, ou toma sem a gente permitir, sem a gente ver, né? Porque eu falo que julgar somente Deus, acusar somente Ele. Eu prefiro me silenciar. Mas vamos dizer assim, às vezes você sai, deixa sua casa em ordem. Quando você chega, às vezes não tem nada mais do que você deixou em ordem. Alguém entrou lá e tomou, você nem viu. Não é verdade? Eu falo assim, toma, porque eu não gosto muito de palavras, prefiro não falar. Mas veja bem, aí você perdeu, não é verdade? Aí o que a gente tem que fazer? Nós vamos ficar lamentando, vamos. Mas tem que ser por pouco tempo. Porque Jesus mesmo diz, se alguém lhe tomar alguma coisa, não julgue, você dê mais. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu já tive, né, em negócio, eu infelizmente fui totalmente levada. E aí? Mas antes de eu saber que eu ia ser levada, queriam me levar coisas, eu falei assim, eu dei outras coisas antes. Falei, não, fica com isso, porque eu vi que a pessoa precisava. Falei, fica com isso, fica com aquilo. E aí eu fui dividindo o que eu tinha, que era pouco, mas eu tinha. E eu falei assim, fica. Aí, no final, eu fui totalmente, escancaradamente. Tive um prejuízo tremendo. Mas eu fiz a minha parte. Jesus me disse, se baterem no seu lado direito, dá o lado esquerdo, ou vice-versa. Não é verdade? Mas eu não quero dizer isso que nós vamos apanhar desse jeito, que nós devemos levar, ter essas percas, mas sim, saber que Ele é o resultado disso tudo, que Ele vai nos ressarcer de tudo, repor tudo que nós perdemos em dobro. Agora, se nós ficarmos chorando o leite derramado, ele não volta mais, não é verdade? Às vezes não volta. Então é complicado. Se vai para a justiça, você pode até ter, mas demora. Aí eu falei assim, não, eu entrego para o Senhor, porque Deus vai me dar tudo em dobro. E foi o que aconteceu. Deus me deu, e aí Deus está me dando, Deus vai me honrando, Deus vai me devolvendo tudo que eu perdi em dobro. E é verdade. E é verdade. Então eu falo porque isso está acontecendo comigo. Aí vamos dizer assim, você não deve ficar apanhando das pessoas.
Não é desse jeito que eu estou dizendo. Mas também não deve incumpridar mais uma situação que já está ali devastada. É melhor você, às vezes, silenciar com algumas pessoas, com alguma situação, do que, vamos dizer assim, dar pano para manga. Vamos dizer, né, as pessoas mais antigas, sábias, falam desse jeito. Então é melhor se encerrar uma situação do que você ficar se lamentando ou ficar em cobrança, brigando por situações pequenas. Porque tem pessoas que são tão pequenas, que atravessam o nosso caminho, pequenas em pensamentos, elas às vezes não pode, fica ali cultivando algo ali que nem está favorecendo ela mais, mas fica ali. E aí você fica perdendo tempo com situação desse jeito. Você entende? Então é melhor você seguir adiante. Entregar para esse grande Deus, porque Ele pode ter certeza. Se te deram, vamos dizer, se te atingiram uma face, você entregou para o Senhor, às vezes você entregou, às vezes você não teve ação nenhuma. Vamos dizer desse jeito. Pode ter certeza que Jesus vai cobrar daquela pessoa e vai te devolver em dobro. E você vai passar por essa passagem sem ficar levando para você essa mala pesada. Você entende? Porque às vezes nós carregamos coisas do passado que não saem da nossa mente. Às vezes nós não conformamos com uma pessoa que nos humilha. Nós não conformamos com uma pessoa que nos toma coisa. E aí fica difícil mesmo. Fica difícil. Porque é difícil a gente se conformar, mas nós precisamos ser fortes, ser grandes em Cristo Jesus. Porque Jesus, Ele restaura, Jesus, Ele devolve, Jesus, Ele cobra. Você entende? Porque se nós cobrarmos com a nossa própria mão, nós vamos arrumar mais confusão. Às vezes vai ficar um pouco meio satisfeito, porque eu fui lá, eu fiz, aconteceu, agora lavei minha alma. Lavou nada. Lavou nada, sabe por quê? Porque quando nós igualamos com pessoas que não têm, vamos dizer assim, sem nível, né? Porque tem pessoas que é desse jeito. Infelizmente é. Então não tenho o que falar. Aí nós igualamos com ela e nós ficamos igual. Porque você já imaginou uma pessoa chegar para você e falar assim, nossa, falar, fulano de tal é assim, assim, assado. Aí você fala, nossa, eu entrei em contenda com essa pessoa aí. Fala, nossa, a pessoa fala, não, você fez errado, não mexe com isso não. Você mexer com isso é a pior coisa que tem. Você devia ter deixado quieto. Pelo menos você não teria se sujado. E é verdade. Não sei porque o caminho, a conversa foi para o outro lado, mas acaba sendo a mesma coisa. Mas veja bem, aí você vai fazer, vai atrocidar com alguma forma, se igualar. Então não pode. E é perca de tempo. Enquanto isso, você perde muito tempo, resume assim, né? Vamos dizer assim, com pessoas assim, perdendo tempo assim, você perdeu tempo, você não teve qualidade nenhuma, mas nenhuma mesmo. E aí você perdeu aquele tempo precioso que você tinha de ter avançado, ter entregado para o Senhor, ter se libertado, porque nós vamos nos libertando também. Isso que é bom, é nos libertando daquilo que nos aprisiona. Mas o Senhor quer dizer para você, vamos voltar aonde você precisa. Porque Jesus falou assim, às vezes mudou um pouquinho o rumo, mas às vezes tem situações que pode estar acontecendo assim com você. E Jesus quer ver o seu crescimento, você entende? E para Ele não existe barreiras nenhuma. Então são espiritual, temporais, são pessoas, ou seja, aquilo que você precisa, que você sabe que é só o Divino Espírito Santo que pode lhe dar, que pode fazer para você. Então nós não podemos perder tempo, de jeito nenhum. Então nós temos que lutar, nós não podemos perder o foco em Deus, o alvo, o Senhor é Deus. E se hoje não deu certo, tente. Porque cada vez que você tenta buscar o seu horizonte, buscar o que você precisa, se você às vezes buscou ontem, não aconteceu, busca hoje, porque chega em suas mãos a insistência. Então você vai estar se capacitando nesse momento, você vai estar sabendo que, conhecendo esse grande Deus nesse momento, você vai estar, vamos dizer assim, uma pessoa forte. Você entende? Uma pessoa forte, tremendamente forte em Cristo Jesus.
Porque é assim que você vai ficar cada vez mais. Você vai saber a fonte, de onde que vem toda a sua fonte que você precisa, de tudo que você precisa. Você vai saber que essa fonte é o Divino Espírito Santo, Senhor Jesus. Cada vez que você insiste, cada vez que você acredita, mais você vai ficando mais perto desse grande Deus, e mais Ele vai abrindo as portas, e mais Ele vai colocando, tirando as coisas que está te atrapalhando e colocando as coisas que você precisa, que é de sua necessidade. Então, é importante, você entende? É importante você lutar. Você lutar para que você obtenha vitórias. As nossas vitórias são mérito nosso. Você entende? Porque quando nós não desistimos, nós nos tornamos uma pessoa vitoriosa. É mérito nosso. É o seu mérito. É uma forma de você dizer, dar testemunho, de você acreditar no seu potencial, acreditar em você, acreditar na sua capacidade e saber que você venceu, que você se tornou uma pessoa forte, uma pessoa capacitada. Então é importante demais você ter essa alta confiança em você. Confiança em você, confiança em Deus e saber que nada pode te barrar, nada e nem ninguém. Porque se você quer passar, se você quer vencer as barreiras, se você quer alcançar chegar ao seu objetivo com sucesso, é preciso ser desse jeito. Vencer todas as barreiras e não deixar que as barreiras te vençam. Porque às vezes você está com... seus projetos são muito bons. O primeiro passo que você dá, que você falou sim, que você disse, vai dar certo. E às vezes não deu. Você entende? Aconteceu algo, você desistiu. Toda a sua caminhada até então, que você teve que dar, que você caminhou, você o perdeu. Para você iniciar de novo, uma coisa que já esfriou, é complicado, você tem que fazer tudo de novo. Porque às vezes as oportunidades que você tinha de continuar, de avançar, de realizar grandes projetos, foi ficada para trás, foi jogada para o lado. Aí você tem que iniciar novamente. E você tem que começar tudo de novo. São contatos, são algumas oportunidades que você tinha na mão e você o perdeu. Você entende? Então é importante você acreditar. Você confiar nesse grande Deus, você ter essa autoconfiança em você. Porque, olha, confiar somente em Deus e você não confiar em você também, confiar que você é capaz, aí você fica esperando as oportunidades de Deus. Deus vem colocando cada coisa para você. Deus vem te dando as oportunidades. Se você não tiver confiança em você, você a perde. Você entende? Porque você vai falar, será que é a hora? Aí você fala, não é a hora. Aí Jesus colocou, o Divino Espírito Santo, Senhor Deus colocou para você. Se você não tiver essa confiança em você mesmo, você a perde. Você entende? Por isso que Jesus está pedindo para eu explicar para você. Então, é preciso você buscar força no seu horizonte, dentro de você. Acreditar em você. Por isso que as barreiras chegam. Porque as barreiras vêm para nos fortalecer e não para nos destruir. Porque é assim que eu pego. Eu costumo dizer que eu pego no laço. Por que pegar no laço? Vamos dizer assim, o que é de Deus eu abraço, o que é das trevas do demônio eu pego no laço. Porque Jesus vem, eu falo, Senhor, todas as armadilhas, ao contrário, espiritual e temporal que vier para mim, o Senhor não permita que chegue. O Senhor me avise, o Senhor me diz. Então eu sou muito assim, vamos dizer assim, eu fico em vigia. Eu fico vigiando, porque são muitas, né? Então, são tantas coisas que já aconteceram comigo, que eu passei a ser uma pessoa que primeiro eu tenho que ter a certeza se vem de Deus ou se não vem. Então não é qualquer coisa que eu devo e que eu também abrace. Não é assim. Não é assim que funciona. Com você também não tem que ser diferente. Então você precisa buscar em Deus. Você precisa ter a sua coragem, discernimento em Deus, pedir toda a verdade para Ele, para que você, às vezes, não perca as oportunidades que Deus te deu.
E para que você também não abrace as que não é de Deus. Você entende? Porque quando nós estamos assim, as coisas estão caminhando. Às vezes vem aquelas coisinhas assim para tirar a gente do foco, não é verdade? São pequenas coisas que para nós às vezes nós falamos, nossa, é uma porta aberta, mas às vezes não é de Deus. Você entende? Então você precisa ter se descobrir, ter esse autoconhecimento. Então, assim, Senhor, esse discernimento que é de Deus, o que não é. Porque as promessas que Deus colocou no seu coração vai permanecer. E se Deus também, às vezes, abriu essa porta para você, Ele também vai te avisar, você vai saber, vai fazer parte do seu processo, das suas caminhadas com Ele, dos seus passos dados com Ele. Você entende? Aí você vai ver, não, esse aqui adiantou, esse aqui saiu fora, não, esse aqui não é não. Aí você fala, não, vou ficar permanecendo no mesmo caminho, no mesmo espaço com o Senhor, com o Divino Espírito Santo. Então Jesus dizendo para você sobre barreiras, né? E acabou falando de outras coisas também, porque às vezes as barreiras podem ser, às vezes são pessoas que nos impedem, que queira diminuir os nossos passos, que ficam barrando a nossa passagem, não é verdade? Então, às vezes são espiritual também, aquela que você às vezes enfrenta espiritualmente, de alguma forma aí você entendeu que é espiritual, você vê que é uma barreira para você, é complicado, porque vamos falar espiritual, eu não sei qual a barreira espiritual que você às vezes possa vir enfrentar, né? Então, acho que você vai ter esse entendimento e você vai entender. E também são aquelas barreiras que Jesus também nos permite a prova, nos coloca à prova também, para Ele nos conhecer, para que a gente podemos nos conhecer, o nosso próprios méritos e conhecimento nosso. Quem nós somos, o quanto nós somos grandes, o quanto nós podemos, o quanto nós temos a capacidade de enfrentar qualquer situação. Porque é assim que Deus nos fez, para que nós sejamos fortes e grandes, para que as batalhas da vida, as dificuldades das vidas, as barreiras, as pedras, os gigantes da vida, não venham nos derrubar. E nos impedir o nosso processo, nosso caminhar com o Senhor, de receber as promessas e viver as promessas do Senhor. Então é importante você ter esse autoconhecimento. Se você tem esse autoconhecimento sobre você, se você entendeu que você é grande em Cristo Jesus, se você disse, eu vou vencer as barreiras, as lutas da vida, os impedimentos, os sims, às vezes tem sims, os nãos, vamos falar de nãos, porque os sims a gente já pega para nós, não é verdade? E se você passou por todas essas e você entendeu que o Jesus está explicando para você, você vai passar a entender mais as coisas da sua vida. E você não vai ficar desistindo dos seus sonhos, dos seus objetivos, de aonde você quer chegar, aonde você precisa chegar. Porque para a gente conseguir o que nós queremos, desejo do nosso coração, as vitórias desse grande Deus, a caminhada é tremenda. Jesus disse, não é fácil, mas com Ele tudo é possível. Então tudo é possível. Então aí, você precisa se fortalecer. Você quer enfrentar. Você quer enfrentar para que você venha receber desse grande Deus. Então, tenha o discernimento que as barreiras é para nos fortalecer. Pegue como sabedoria, experiência, para que você não venha desistir nos primeiros impactos, né? Que seja assim, que a primeira barreira ali para você foi aquele impacto profundo, não é verdade? Emocional, espiritual, não é verdade? Porque o emocional nosso é tremendo, nós não podemos deixar o nosso emocional ficar abalado, porque o nosso emocional também é muito importante para que nós continuemos firmes. Porque se nós ficarmos com o nosso emocional abalado, nós não conseguiremos, não é verdade? Chegar. Então é importante demais. Então, todos os dias, o remedinho que nós temos que tomar é a força do Senhor dentro de nós. É entregar para o Senhor, grande Deus, para o Senhor, eu vou. O Senhor está comigo. Se o Senhor, claro que Ele vai estar, se você o convidou,
Se você convidou o Senhor para estar à frente de todas as situações da sua vida, de todos os caminhos que você precisa trilhar, Ele vai estar com você. Então aí ele vai, o que for para acontecer de bom, Ele vai fazer acontecer. O que for, às vezes, caminhos estranhos, às vezes espinhosos, né? Perigosos, Ele vai te dar o livramento. Ele vai também, às vezes, tem portas que nós vimos, né? Tava dando certo. Aí chegou aquela temporal ali. Porque é desse jeito, que quando nós estamos trilhando um caminho de Deus, o caminho certo sempre aparece um, um espantalho, uma espantalha ali, vamos dizer desse jeito ali, e para ali, quer tirar você de rumo, você entende? Te oferece umas coisas assim que, vamos dizer assim, eu não sei qual o mérito que você está seguindo, para atrapalhar, desviar você do propósito. Então isso acontece muito. E você pondo Deus à frente, Ele vai te dando discernimento de cada coisa disso. Então você não vai desviar do seu caminho, do seu propósito, que Deus vai te avisar, Deus vai tocar seu coração, vai tocar sua mente e não vai deixar nem você nem enganado e confundido. Por isso é importante, você entende? Porque infelizmente é desse jeito que acontece, quando você está seguindo o caminho do Senhor. Então gente para te ajudar é muito raro, são raros pessoas que querem te ajudar. As pessoas preferem nos ajudar, nos atrapalhando. Aí a gente fala assim, nossa, a pessoa está me ajudando, tá nada. Está te atrapalhando, então toma cuidado com isso, viu? Porque a sua caminhada com o Senhor é você e o Senhor. Se você tiver família, é sua família. Você entende? Então é complicado. Então eu estou falando assim, de caminhada com o Senhor. Então vamos dizer assim. Aí fala assim, eu tenho sócios, eu tenho pessoas que estão caminhando do meu lado, que eu quero abrir com sociedade, com isso. Você está falando de família. É o que eu estou dizendo para você. Se às vezes você está nessa situação de sócio, alguma coisa, você já sabe o que você tem que passar com eles. E ver se eles estão realmente nessa embarcada com você até o final. Se ninguém vai te abandonar, se está tendo... Porque é desse jeito, a possibilidade de sociedade. As cabeças têm que funcionar junto. As conversas, as palavras, porque se tiver um vai para o lado, outro vai para o outro, então não adianta. Não adianta, então você vai ter dor de cabeça, provavelmente. Mas se você colocou o Divino Espírito Santo e a outra parte, ou as outras partes também, no caso de sociedade, então vamos dizer assim, se você o colocou e as pessoas também concordam, vão colocar Deus, aí pode ter certeza que o caminho vai deslanchar. Então vamos dizer desse jeito. Mas é um pouco complicado. Às vezes nós falamos de coisas e de um propósito, às vezes entra outros propósitos no meio e você precisa entender, às vezes você está aí ouvindo esse vídeo e você está dizendo assim, será do que ela está falando? Será que serve também? Serve. Sabedoria, experiência para você serve em todas as áreas e passagens da sua vida. Então não dá para falar necessariamente de uma situação só. Você entende? Então vamos dizer assim, as palavras do Senhor servem para todas. Então Jesus pediu para explicar sobre barreiras, você entende? Então serve para todos os sentidos da sua vida. Sobre as barreiras para você, para a sua vida. Para que você pegue as barreiras, não para desistir, mas sim como sabedoria, inteligência para a sua vida, prudência, te fortalecendo, te fazendo uma pessoa forte, para que você os pegue essas barreiras com muito mimo, para que você fale assim, barreiras nenhuma vai me barrar, pelo contrário, vai servir de escada para que eu possa subir. É assim que o Senhor está dizendo para você. Então não importa qual área, mas você vai colocar o Senhor na frente, adquirir sabedoria, inteligência, para que o Senhor possa vir à sua frente, caminhar e te avisar de ciladas, de caminhos que iriam te dar atrasos, que iriam te dar muitas percas. Pelo contrário, com o Senhor não tem percas, porque quando Ele fala, espera um pouco, no momento que você está esperando, Ele vai te ressarcindo da situação que você precisa. Ele vai te amparando, Ele vai te abraçando, Ele vai te conduzindo, Ele não deixa você perder de jeito nenhum.
Ele vai suprindo todas as suas necessidades na espera do Senhor. Porque se ele pediu para esperar, é porque ele precisa limpar lá na frente. Ou você precisa passar por uma provação e você precisa entender o tão grande ele é e você precisa aprender, porque com o Senhor é desse jeito. Nós temos que ficar obediente com ele, porque caminhar com ele é desse jeito, nós temos que ser obediente com ele. Então às vezes ele fala, não, espera, aí você espera. E você continua com ele. E ele vai te fortalecendo, vai colocando na sua mente, no seu coração e te conduzindo para você não desistir. Ele vai colocando, porque o sonho de Deus que está no coração e na mente é dele. Ele não deixa você desistir. Você só vai desistir, você só perde os sonhos. O seu sonho só não acontece se você desistir. É assim que o Senhor está dizendo. As barreiras é para te fortalecer. Não é para te destruir, não. E para você subir degraus. Aí você escolhe o que você quer fazer com as barreiras. Porque Jesus é com você. Jesus te abençoe. Jesus é com você. Jesus te abençoe.